Eu acho que assim, esse desejo, né, de voltar para casa, de encontrar a família, essa mente que você teve forte por causa da fé, e eu acho que também por causa dos projetos que você não se entregou, pelo que eu via nos vídeos que o Kaida mandava, sem momento algum baixou a guarda, e você pensava muito na sua carreira, né? Também. E estava se aproximando o TAP, para quem não sabe aí, tá? É um teste que a gente faz para ser promovido lá na polícia. É um concurso interno, É um né? concurso interno, bem concorrido, às vezes até mais, né, do que para ingressar, dependendo da quantidade de vagas. E o sargento já foi 01 diversas vezes, foi três? Dois TAPs, ele foi o 01. E então ele é um grande concorrente para as vagas ali, né? Mas que novidade que foi essa, assim, o senhor estudar lá nesse período pós-Covid para conseguir concorrer, conquistar a sua promoção? Como é que foi essa história? Eu queria ter estudado no período da Covid, pra você ter uma ideia, né? Assim, o concurseiro, ele sabe o quanto ele precisa estudar, principalmente depois da sua primeira aprovação. Você meio que começa a entender como funciona a sua mente. Quando você entende a prova que você tem que fazer, você sabe o tanto que você tem que estudar. E para mim já estava passando a hora de estudar, porque antes de eu pegar Covid, eu tenho um ritual para estudar. O que eu faço? Eu junto o material, eu faço um edital verticalizado e depois eu vou estudar sistematicamente. Só que eu hoje sou professor e eu não tenho mentoria que sirva para mim, que não seja aquela que eu aprendi a passar. Tanto é que já deu certo, né? Muitas vezes. Então eu tenho o meu ritualzinho de estudar. Eu preparei meu material, peguei Covid, não pude estudar. Dentro da UTI não podia entrar celular. Lá não tem televisão, não tem rádio. A única coisa que você escuta é aquele do respirador, né? Que eu respirava com essa ventilação mecânica. E o tempo todo vendo pessoas sendo reanimadas. E aí eu pedi a Aida, quando ela pôde entrar na UTI, que ela ficou uns dias sem poder entrar, depois ela foi liberada para entrar, eu pedi que eu queria estudar. A médica não deixou. Você tá doido, você tem que sobreviver, né? Você tem que estudar, não. Eu falei, não, mas é porque eu vou ter uma prova. Eu tinha tanta convicção, eu tinha certeza que eu ia sair daquela UTI que eu falava, não, eu vou fazer a prova, e eu vou sair daqui e vou fazer a prova. Não quero nem ficar baixado. Eu até te falar, moço, não preocupa com isso não, preocupa com sair daí, moço, eu vou fazer a prova. E aí, cara, eu precisava sair de lá, assim, já pelo menos tendo dado uma lidinha. Uma piradinha. Aí ela não deixou. Aí eu tenho um trato com Deus desde antes de entrar na polícia. Eu não estudo nada se eu não estiver estudando a palavra de Deus, a Bíblia. E eu tenho um trato com Deus, assim, pelo menos na minha mente. Eu não sei se Deus levou a sério, porque às vezes a gente pede coisa tão absurda, né? Mas eu falava para Deus assim, Deus, você não precisa me dar intelecto se eu não estiver estudando a sua palavra. Eu falei com Deus na minha juventude. Isso. Forte. Mas isso para mim é um lema até hoje. Está lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas não serão acrescentadas. Que coisas são essas? Que a gente precisa para viver bem. Aí eu falei para ela, então traz a Bíblia. Aí a Leandra, que é uma das suas editoras aqui, né, da sua empresa, ela teve a feliz ideia de colher cartas, depoimentos das pessoas. E a Aida, nós somos casados há 21, vai fazer 21 anos, né? Então, mais tempo da minha vida eu vivi com ela do que sem ela. A Aida sabe os versículos que eu mais gosto da Bíblia. E ela pegava um bilhetinho desse naqueles post-it e pregava nos versículos da Bíblia que ela sabia que eu ia ler. Então, eu abri a Bíblia, tinha uma cartinha sua, tinha uma cartinha da Amanda, tinha uma cartinha do Abby da It, tinha como se vocês estivessem conversando, vocês me fizeram companhia sem saber na UTI. E aí eu lia, e aquilo foi muito bom, né? Eu estava exercitando a leitura. Porque a leitura, ela é igual à atividade física. Se você lê pouco, você tem pouca aptidão para adquirir conhecimento. Se você lê muito, você tem muita aptidão. Então eu precisava malhar o cérebro, e eu malhei lendo a Bíblia. E foi muito bom. Quando eu saí do hospital, demorou um pouco ainda para a doutora me liberar. Aí eu conversei com a psicóloga. Falei, olha, eu tinha um projeto antes de ir para a UTI.
e eu tô querendo fazer alguma coisa para distrair, que minha mente não tá boa. Eu joguei isso pra ela, mas minha mente estava boa assim, mas é porque eu tava querendo arrumar um motivo para estudar. Só que realmente eu tinha esse projeto. Eu já tinha até falado com você, Maria. Eu descobri um aplicativo onde eu conseguia gravar como se fosse uma plataforma de áudio do meu celular. Eu já tinha feito alguns testes, já tinha aprendido a usar, só que eu não tinha gravado nenhuma aula. Aí eu conversei com ela e falei, olha, eu queria ser útil para a vida das pessoas, eu queria gravar umas aulas. Ela, ó, se isso não for te causar enfado, cansaço, eu não vejo problema, a psicóloga do HPM falou. E aí eu comecei a gravar, eu gravei mais de 100 aulas em áudio. Aí um dia, um soldado mandou uma mensagem para mim e falou assim, o senhor não acha que você está dando munição para o inimigo? Eu falei, por quê? Porque o senhor está estudando, suas aulas são ótimas, elogiou minhas aulas, só que o cara que vai concorrer com você está estudando também. Eu falei, não mais do que eu. Porque eu estudei a matéria para entender. Depois eu preparei uma aula. Depois que eu preparei uma aula, eu gravei a aula. E depois eu ouvi para ver se ficou bom. Se esse cara tiver estudado mais do que eu, ele vai ser 01. É. E isso, assim, é comprovado que é uma das melhores metodologias desses passos. De memorização? Do mais alto nível. Por quê? A pessoa que só lê tem aquelas pirâmides lá e tal do aprendizado que vai subindo. Ah, enquanto a pessoa está só lendo, ela retém tanto. Eu não acredito muito nisso não, mas eu acredito sim que se você leu, você se preparou, você escutou, você viu e chegou àquele nível de conseguir preparar um material para ensinar o próximo, você está no mais alto nível do ensino, do estudo. E é aquilo, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente só aprende ensinando. Uhum. E é uma das coisas que Deus também nos deixou essa questão de ensinar o próximo. Porque quando a gente ensina, a gente está aprendendo muito mais. Então essa questão de, eu vou privar, eu vou restringir meu conhecimento porque eu estou com medo do outro me passar, eu sou daqueles assim que eu prefiro estender a mão para erguer uma pessoa do que eu ficar querendo caminhar sozinho, sabe? Escalar sozinho. Eu acho que quanto mais pessoas a gente tiver para erguer, para depois, mesmo que eles estejam acima da gente, se a gente ajudou eles a subirem, depois eles vão estender a mão também para a gente subir. E se não estender, tudo bem, você fez sua parte. Sabe? Cara, eu penso aí, muito... só que aí é o seguinte, eu até acredito que quando você prepara e depois ensina, lógico, você aprimora muito mais. Mas nem todo mundo que aprendeu é capaz de ensinar. Mas para mim a melhor forma de aprender era ensinar, porque nós dois estudamos em instituições federais, né? Eu estudei na UFG, eu tinha professor pós-doctor, que a aula dele não era ruim, era péssima. Eu não vou falar o nome dele por questões éticas, mas com todo respeito, né? Nem todo mundo que tem a beca, que tem o título lá, quer dizer que ele seja bom para ensinar. Só que eu sentia muito prazer em ensinar. E foi dando certo. Aí eu falei pra ele, meu irmão, esse cara não vai... Ele pode até sair melhor que eu, mas ele não vai tirar minha vaga. O importante, só para fazer um gancho aqui, uma das bases que o senhor já me comentou também, que te ajudou a se tornar um grande professor hoje também, foi justamente o ProErd, né? Foi, não, o ProErd me fez aprender a falar em público com excelência. Porque eu gostava de falar, eu sou muito conversador. Mas o ProErd me ensinou a falar em público com excelência. Então, não interessa, o ProErdiano, raiz mesmo, aquele que serve o ProErd, que passou pelo curso e exerce o ProErd, ele consegue falar para uma sala de aula de criança, ele consegue falar para qualquer pessoa. Tá entendendo? Ele conversa com qualquer pessoa. Então, isso me ajudou muito. Inclusive, se você quiser conferir lá, tem aulas dessa época, eu não atualizei o material, que eu estou em outros projetos agora, mas você vai lá no Spotify e digita Hopecast, porque o Hope de Hope, né, nosso cumprimento, nossa saudaçãozinha policial, assim, né, a gente passa um pro outro e fala Hope, né, que é tipo assim, Hope, vamos, todo mundo na correria, né, o tempo todo. Aí depois eu nem sabia, cara, porque eu não falo outra língua, né, aí eu descobri que Hope era esperança. Sério? Eu não sabia, não. Eu não tenho certeza, não. Vou até conferir aqui, mas é alguma coisa disso. Vou até conferir aqui no meu tradutor Google. Hope era esperança e tinha tudo a ver com o que eu estava vivendo. Que bacana. E, cara, a tropa queria me fazer pix. Isso. Hope significa ter esperança.
Ter esperança. Hopecast. Era o nome do meu canalzinho lá do Spotify. E eu fiz muitas aulas, recebi muitos depoimentos. A galera queria fazer Pix. Não, eu vou te fazer um Pix para te incentivar, para você continuar. Eu falei, não precisa. Na verdade, eu tô vivo por causa disso, porque eu vivi para viver meus projetos, as coisas. Eu tenho vontade de fazer isso. Então eu sou grato a vocês. Vocês são parte da razão de eu estar vivo. Então foi uma história muito bacana. E na prova, aí a prova foi em junho. Eu saí do hospital no final de março, início de abril. Ainda fiquei um período de internação domiciliar, recebia pouquíssimas pessoas, né, em casa. E em junho já foi a prova. E como que foi? Conta pra gente aí. Eu quase fechei a prova. Eu estive entre os 10 primeiros colocados, porque a prova como o Mário disse, é uma prova muito concorrida, né? Algumas pessoas fecham mesmo a prova. Eu fechei português. Eu nunca tinha fechado português. Eu sempre acertava 95%, 90% da prova de português. Fechei português. Errei uma de POP, que é a matéria que eu sou especialista. Porque tem gente que acha que se você é professor de constitucional, você está proibido de errar constitucional. Não é bem assim. Porque nós não estamos fazendo uma prova de constitucional. Nós estamos fazendo uma prova elaborada por alguém que viu um pega ali. Então, você está fazendo uma prova para não cair no pega, né? E saí bem em legislação, então eu quase fechei a prova, errei muito pouco, fui promovido a primeiro sargento em 21 de setembro de 2021, na caneta, na meritocracia. Muito bom.